Olá, boa noite. Vamos esperar a nossa convidada. Gente, quem já tá aí na live, aproveita, vai chamando amigos para entrar na live também. Já estou chamando a nossa convidada, a professora Beatriz. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Tainá? Tá me Olá, vendo? tudo bem? Eu só. Agora sim. Já resolvi. Deixa eu só ajustar aqui o celular. Ok, vamos ver. Tirar daqui que é mais fácil. Estou Pronto. organizando aqui onde eu vou colocar a minha câmera. Ok, só um minuto. Oi? Tudo bem, acho que agora foi. E para você aí, tá tudo bem? Tá me vendo Tá, bem? tudo bem. Te ouço muito bem. Tá bom. Para a gente começar, professora, a senhora poderia se apresentar? Sim, já posso começar então? Pode, à vontade. Então, boa noite, né, a todos. Eu começo agradecendo por esse momento, a Tainá que está aqui comigo, a Liga Acadêmica de Saúde Mental de Enfermagem da UERJ e ao coordenador de vocês, o Tiago, muito obrigada por esse encontro. Eu sou Beatriz Almeida, professora da Universidade Federal Fluminense aqui de Nova Friburgo, do curso de Fonoaudiologia. Eu sou mestre e doutora pela PUC de São Paulo, e já tenho um longo percurso aí na área da saúde mental. Fiz meu mestrado e doutorado nessa área e trabalho desde quase sempre. Eu sou formada desde 94, posso dizer que desde esse momento para frente estive às voltas com o trabalho em saúde mental. Então, professora, pode começar contando para a gente como se deu essa atuação da fonoaudiologia na saúde mental? Fazendo um resgate histórico. Ok. Na verdade, a entrada da fonoaudiologia na saúde pública, ela começa voltada mais para a infância e para a adolescência. Então, a fonoaudiologia, ela tem na sua marca histórica o início da sua atuação na infância e adolescência, nas creches, nas escolas de ensino fundamental, nos postos de saúde, né, na época. Então, começa com essa atuação. É lá por volta da década de 70 e 80 que os fonoaudiólogos iniciaram um trabalho voltado com a reabilitação, pensando na segunda metade dos anos 80, com o início do SUS, eles começam a entrar um pouquinho nessa área. E a partir de 2002, na portaria 336, que regulamenta o modelo de atenção em saúde mental infanto-juvenil específico de CAPSI,
é que o fonoaudiólogo entra mesmo na saúde mental. Ele é um dos profissionais que é listado como um dos profissionais que deve atuar no CAPSI. Nos outros CAPs, ele pode entrar naqueles outros, né? Porque existem sempre a equipe mínima. Então, o fonoaudiólogo no CAPS infantil, a partir desse momento, de 2002, ele entra como equipe mínima, e nos outros CAPs ele pode entrar a partir de outros profissionais. Então, mais ou menos, a entrada do fonoaudiólogo entra primeiro pela infância e pela adolescência, né? Mas também na saúde mental começa na infância e adolescência. E atualmente a gente encontra bastante atuação em programas, como o programa da saúde família, saúde infantil, da saúde escolar, do adolescente, saúde auditiva, saúde do idoso, saúde mental. Então, eu acho que é relativamente novo, né? O trabalho do fonoaudiólogo na atuação em saúde mental de uma forma geral. Sim. E quais os desafios e potencialidades da atuação do fonoaudiólogo com essas outras profissões? Certo. Bom, eu acho que a gente pode começar dizendo que o trabalho do fonoaudiólogo, quando a gente fala em saúde mental, ele nunca vai ser um trabalho sozinho, né? Quando a gente está falando em saúde mental, a gente já está pensando em reforma psiquiátrica, né? Em serviços substitutivos, e eu vou além disso. Para a gente não ficar pensando apenas na atuação dentro dos equipamentos de saúde mental, dentro dos casos dos antigos hospitais psiquiátricos, a gente tem que pensar na atuação do fonoaudiólogo em saúde mental em todos os espaços de saúde. Se a gente reduz apenas para os equipamentos de saúde mental, a gente está reduzindo muito a atuação, tanto do fonoaudiólogo quanto de outros profissionais. Então, vamos lá. Eu acho que o grande desafio é o trabalho em equipe, um dos grandes desafios. A formação acadêmica na fonoaudiologia, né, eu não sei se estende também à enfermagem, mas na fonoaudiologia acaba priorizando o atendimento individual, levando mais o profissional a pensar num modelo de clínica, né, do que realmente um modelo interdisciplinar. Então, acho que esse é um grande desafio. O trabalho em saúde mental, ele preconiza o trabalho em equipe. É fundamental, pela demanda que nós vamos encontrar, que esse profissional, então, ele consiga atuar em equipe. Acho que é um grande desafio. Outro grande desafio, Tainá, é a formação desse profissional. Não são todas as universidades que vão capacitar o profissional para trabalhar especificamente em saúde mental. E se nós pensarmos, nós estamos falando de um universo que difere um pouco de outras patologias. A gente está falando de demandas muito singulares. E esta formação deveria ser muito específica também. Dou um exemplo. Difícil falar em saúde mental sem falar em transtornos mentais. Nem todas as universidades preparam o aluno para se debruçar sobre esse aspecto. O que são os transtornos mentais? Quais são os transtornos mentais? Para além da nossa atuação, a gente tem que entender que nós estamos falando de patologias específicas, que têm sinais e sintomas específicos e que a gente precisa levar isso em conta na história do nosso paciente. Então, acho que mais um desafio é a formação com qualidade, poder circular nos espaços de saúde mental, poder entender que nós vamos encontrar pacientes na UBS, nós vamos encontrar lá na equipe de saúde da família, que a gente vai fazer mapeamento de território, também vai se debruçar sobre questões de saúde mental. E quando nós estivermos na nossa clínica, nós também podemos receber pacientes com transtornos mentais, e que nos equipamentos de saúde mental existe um outro desafio também, que é o trabalho específico que é feito nesses locais. Então, quando nós falamos de CAPS, por exemplo, existe uma maneira daquele organizar isso. Se nós falarmos de CAPS, a gente vai estar falando de projeto terapêutico singular, que é um aspecto desse serviço, né, de atendimento que privilegia atendimentos em grupos de oficinas terapêuticas. Nós vamos estar falando de
enfim, de casos de equipe, de estar fazendo matriciamento, coisas que são muito específicas do serviço e que geralmente os profissionais vão aprender no serviço. Eu acho isso um ponto muito negativo, porque são conhecimentos que deveriam ser prévios, né, para que o entender o que ele vai fazer nesses espaços de serviço e pudesse, inclusive, entender se ele tem perfil para trabalhar nesses locais de trabalho. Geralmente a gente vê concursos que são gerais, né, e que de repente a pessoa... Opa! Desculpe. Tudo bem. E que geralmente a pessoa vai se deparar com um trabalho numa equipe CAPES e muitas vezes não faz a menor ideia, né, do que vai fazer nessas equipes. Isso é muito ruim para o próprio trabalhador, para a equipe que o recebe e para o paciente que vai receber o atendimento desse profissional. Então, acho que esse também é um grande desafio. Que não é só do fonoaudiólogo, na verdade, eu acho que é um desafio geral, né, na formação mesmo, que a gente possa realmente, de fato, conhecer os ambientes que a gente vai trabalhar. Então, poder fazer estágio nesses locais, compreender qual é a dinâmica, né, dessas equipes, acho que isso é um grande desafio também. Para o fonoaudiólogo, em especial, desculpa, pode falar. Senão eu vou falando muito e não deixo de falar. Não, eu vou ler o comentário do professor Tiago. Ele escreveu assim: a formação é uma questão importante para a enfermagem também. O viés da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade é ainda pouco trabalhado. Sim, eu concordo muitíssimo com o Tiago. Eu acho que na saúde, se nós formamos, inclusive se nós formamos para o trabalho no SUS, deveria ser uma prioridade. A gente entender, né, a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, o que significa de fato isso. Eu acho que, por vezes, nós acreditamos que trabalho interdisciplinar faz com que o profissional perca a sua especificidade. Na verdade, isso não existe. Nós seremos sempre fonoaudiólogos, vocês serão sempre enfermeiros, né? Os psicólogos serão sempre psicólogos. E é esse olhar múltiplo, né? Esse olhar de diferentes profissões que vão levar para o debate as diferentes singularidades desse sujeito é que enriquece o trabalho. Na verdade, o fonoaudiólogo tem o seu papel específico, que é olhar para a motricidade orofacial, para as questões de disfagia, de deglutição, para as questões de fala. Claro que na saúde mental, depois, a gente tem muito mais, eu acho que a potência maior do fonoaudiólogo está nas questões de comunicação. Mas dentro de uma equipe, ele não vai perder esse olhar de forma alguma. Ele vai somar a outros olhares para que a gente possa, de fato, fazer um projeto terapêutico que seja singular, de verdade, que realmente enxergue aquele sujeito como ele é, que é sempre objetivo, né? A gente fala muito isso. Acho que isso também é um grande desafio. Compreender o que é essa singularidade, o que é esse sujeito que tem desejos, que ele pode escolher o seu próprio trabalho, que ele vai ser corresponsável pelo seu atendimento. Eu acho que a reforma psiquiátrica é linda, né, e ainda não aconteceu na sua plenitude, né? Infelizmente, nós ainda, por questões políticas, que não vale a pena discutir nesse momento, mas também por questões profissionais. Acho que nós, profissionais da saúde mental, nós não conseguimos entender e muitas vezes realizar no cotidiano o que é importante para esse sujeito, é o além-muro. Nós saímos do manicômio, mas ainda nós estamos presos, porque a gente não consegue entender que a vida do sujeito está na comunidade e não dentro do serviço. Ainda é um serviço que protege muito, é um serviço que coloca muito esse paciente dentro dos muros. Desculpa que eu parei aqui para olhar os comentários e desequilibrei o celular. Eu estou nessa também, fica tranquilo. Estou me adaptando. É que o áudio às vezes está dando uma cortada, mas deu para compreender. Certo. E pensando ainda no trabalho em equipe, quais as potencialidades?
grande potencialidade do fonoaudiólogo numa equipe interdisciplinar em saúde mental são as questões de comunicação e linguagem desse paciente. Existem diferentes formas de comunicação, desde as mais violentas, né, até as que não têm fala, as expressões faciais, as maneiras de se comunicar que são muito peculiares a depender da patologia. Então, eu acho que o grande ganho do fonoaudiólogo estando numa equipe é dar luz às maneiras de comunicação. Uma das formas, na minha opinião, claro, né, como fonoaudióloga, de maior exclusão do sujeito com transtornos mentais é a falta de comunicação. Para além de todas as questões sociais, que nós estamos falando de um sujeito que é invisível socialmente de muitas formas, né? As questões de comunicação são grandes problemas para esse sujeito. Desde sempre, se a gente pensar na história desses sujeitos, a linguagem do sujeito com transtorno mental era uma linguagem que não era considerada como algo que realmente era verdadeiro, né? Ele era tido como menor, tido como alguém que não, sem razão, né? Então a desrazão era o que tinha na fala desse sujeito. Nada do que ele dizia podia ser verdadeiro, porque ele é louco, né? Ele não raciocinava muito bem. Muitas vezes as vozes dos pacientes com transtornos mentais eram comparadas a vozes de animais, né? Então era completamente desmerecido esse papel de interlocutor, né? Então, na verdade, eles foram silenciados por muito tempo. Eu tenho a pretensão de dizer ainda são. Muitas vezes, as equipes, mesmo dentro das equipes, esses sujeitos eles não são considerados. A fala que eles trazem, muitas vezes é desmerecida, ainda tem o peso da loucura. Nós, profissionais da saúde, também temos que pensar sobre isso. De verdade, será que nós consideramos que eles têm desejos? Que aquela fala que muitas vezes pode parecer desconexa, tem um fundamento, tem uma razão de ser. Se a gente pegar a esquizofrenia, né, o sujeito com esquizofrenia, ele tem marcas importantes na sua comunicação, na sua linguagem. Ele tem uma linguagem, um circunlóquio, uma linguagem que vai e volta, começa a falar alguma coisa, ele começa a falar alguma coisa e daqui a pouco ele está falando de outra totalmente diferente. Esse tipo de comunicação também pode ser trabalhado. Nós fizemos um grupo por muito tempo no CAPS daqui, que trabalhava exatamente isso, trabalhava com a fala de pacientes com esquizofrenia. Isso foi tanto devolver para o paciente pistas de comunicação. Então, muitas vezes a gente se priva nas equipes de dizer claramente para o paciente quais são as questões que interferem na comunicação dele com o outro. Isso é fundamental. O fonoaudiólogo faz isso com muita tranquilidade, mas eu digo, todos da equipe devem fazer. A comunicação e a linguagem, ele é de todos os profissionais da equipe, não só do fonoaudiólogo. É claro que ter um fonoaudiólogo que vai apontar isso o tempo todo é uma coisa muito legal. Eu acho que essa é a maior potência, na minha opinião, da fonoaudiologia nas equipes. Existem outras questões muito importantes, que são as questões dos engasgos, que eu acho que, das disfagias, que precisam ser atendidas de forma individual, né? Existem questões de voz, enfim, de audição, que também o fonoaudiólogo vai dar conta individualmente. Estou falando mais quando a gente está dizendo, estou me focando um pouco mais na questão interdisciplinar, que foi a sua pergunta. Então, eu acho que nessa questão, a comunicação é a grande potência do fonoaudiólogo. E quando a gente fala comunicação, eu não falo, a gente não pode pensar só em fala, naquilo que é produzido. Então, a gente tem que pensar na comunicação de uma forma geral. A gente pode ter um paciente, por exemplo, que não fala, mas que tem uma comunicação muito importante. Ele pode ter uma expressão facial muito significativa, ele pode ter sons que ele utiliza como comunicação. Nós temos sujeitos que, por exemplo, não falam, mas podem utilizar a linguagem de sinais, e outras tantas, né? Outras tantas, vou te dar um exemplo, por exemplo, que é completamente fora do que nós estamos falando. Pacientes que são considerados muito chatos, né?
Eles são muito chatos. Então, todo o grupo que ele vai participar, ninguém quer ele por perto. E, inclusive, nós profissionais também. Quando ele chega, ele vai atrapalhar, né? Porque ele fala muito, ele repete muito, ele não deixa ninguém falar. Então, também, ao invés da gente tentar lidar com estratégias, geralmente a gente lida com estratégia. Agora não é sua vez, né? Coisas mais imperativas, né? Olha, espera, agora não é sua vez. De repente, devolver isso para ele enquanto comunicação seja muito importante. Já tivemos isso aqui também. Dizer para ele, você entende que o tipo de comunicação que você utiliza faz com que ninguém veja você nesse grupo? Isso é muito importante. Mostrar para o paciente quais são as questões de comunicação dele que impedem o encontro saudável com o outro, para que ele possa circular de forma social, não só dentro dos equipamentos, mas fora também, de maneira saudável. Ele precisa entender quais são as questões de comunicação para que ele possa, de fato, tentar lidar com isso. Eu acho isso muito importante. E ontem também na discussão de textos foi um ponto que a gente destacou também, que nos chamou a atenção. Essa questão de colocá-lo como sujeito do processo. Ó, agora nós temos alguns comentários aqui. O professor Tiago falou que a gente precisa desinstitucionalizar os trabalhadores, o trabalho, os serviços, o território e a vida. E a Sônia diz: o preconceito vem desde as famílias dos usuários, até muitas vezes, infelizmente, da equipe de apoio. Sim, eu concordo completamente. Eu acho que isso acho que esse é um grande desafio para que a reforma psiquiátrica verdadeiramente aconteça. É lógico que a gente vai estar em questões políticas, como temos questões regionais, nacionais, que esbarram muito nessa reforma para ela acontecer. Mas eu acho que os profissionais de saúde mental também precisam entender essa luta. Eu acho que não é simples, eu participei de uma equipe que fez uma reforma maravilhosa, que fez uma desinstitucionalização maravilhosa no estado de São Paulo, e assim, foram anos muito voltados para que os profissionais entendessem de fato o que era aquilo. Sair de lá com eles entendendo completamente? Não, porque é muito complexo. E por isso que eu digo, eu acho que a grande questão está na formação. Nós temos formação específica para isso, para entender a história, porque se nós entendêssemos a história, tudo o que aconteceu, né, com essas pessoas que foram submetidos a tratamentos invasivos, a coisas horríveis, que morreram em massa, né, por conta dos tratamentos a que foram submetidos e por causa da ciência. Ninguém fez isso que era mal, né? Acreditava-se que era isso, né? Uma mente em desrazão, alguém que era perigoso para a sociedade, precisava de certos cuidados, né, de certo tratamento para poder voltar para a sociedade, o que, na verdade, se mostrou completamente ineficiente, uma crueldade enorme. Então, acho que desde isso, os alunos precisam saber que história foi essa, por que hoje a gente ainda acha que eles são perigosos, porque até o próprio profissional acha que eles são perigosos. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Eu vejo um grupo de professora CAPES, né, na universidade, eu fui trabalhadora desses ambientes de saúde mental por muitos anos, eu sou professora da UF há 5 anos, posso dizer que antes disso eu estava na prática, então são universos que eu praticamente me formei fazendo, né? E hoje eu levo os alunos. E é muito interessante quando eles começam aí, porque, na verdade, eles têm medo, né? Mesmo tendo um preparo, então a UF tem as aulas específicas, a gente dialoga muito, quando eles vão para a prática, eles vão com medo. Então, assim, ainda hoje é isso que a gente sente. Então, o olhar do professor, quando leva o aluno para a prática, ajuda muito. Tenho certeza que os meus alunos hoje enxergam este lugar, quem foi meu aluno, quem ainda está comigo, começa a olhar esse lugar de uma outra forma. Pena que são poucos, não sei vocês, mas aqui na UF
são grupos pequenos que vão, né? Nós temos um estágio específico que está em vários locais e tem alguns que vão ao CAPS. Então, são grupos pequenos e a formação, então, na verdade, não é para todos. Bom, para a gente, na UERJ, a gente tem um sistema de estágios ao final do curso que é chamado de internato. Então, todos os alunos passam por todos os cenários. Então, lá no final, no último ano da graduação, a gente visita esses serviços, sim. E tem a oportunidade de estagiar lá. Ó, temos uma pergunta aqui do João. Gostaria de saber qual o formato de atendimento da fonoaudiologia dentro de um CAPS. É esperado que haja atendimento do tipo ambulatorial de um equipamento de saúde mental? Não. Olha, João, na verdade, isso é algo que a gente pode discutir bastante, né? Por exemplo, na psicologia, eles vão ter o atendimento individual. Eu, particularmente, não vejo por que um caso específico que não possa ir para a rede por questões singulares, porque essa pessoa não possa ser atendida individualmente. Mas o serviço preconiza atendimentos em oficinas e grupos terapêuticos. E para casos específicos não existe essa restrição, pelo menos os lugares que eu conheço, que eu trabalhei, que já dialoguei, se existe dentro do plano terapêutico singular a indicação individual, e que se esse sujeito ele não pode ir à rede para ser atendido, não tem por que ele não ser atendido naquele local. A prioridade não é o ambulatorial mesmo, ele não é um serviço ambulatorial, tirando os atendimentos do médico, né, e a psicóloga que acaba fazendo alguns atendimentos individuais. Quando não joga individuais, ele também pode fazer individual, desde que o paciente tenha esse perfil, que não dê para a gente encaminhá-lo para um serviço. Né? Pensando que a gente está falando de um serviço que tem um perfil, então, em grupo, é claro que o que puder ser individual, que puder ser, né, na UBS, na clínica escola, eu acho bacana que o paciente possa, de fato, circular socialmente nesses ambientes que qualquer um poderia ir. Então, assim, embora ele tenha, se ele precisar, ele tiver perfil para isso, não tiver condições de ir para a unidade básica, para uma atendimento, ele pode ser atendido. Acho que ele tem direitos como atendido nos ambulatórios que são de todos, né? E ele é um sujeito, como todos nós, que tem uma patologia específica, com sinais e sintomas específicos, e também tem questões de fonoaudiologia. Se ele puder ser atendido na comunidade, eu acho que é o direito dele. Professora, e quais as principais demandas? As principais demandas são de comunicação. Tá? Então, a gente vai encontrar desde questões comuns, né, de não saber se colocar, de não ter o turno correto, até as questões de afasia, então, de sujeitos que vão ter questões por questões neurológicas, questões na fala. Temos algumas demandas de disfagia, falei de problemas de alimentação. Voz, um pouco, a gente também já encontrou, mas assim, a grande maioria é comunicação e linguagem. Lembrando que, como eu falei antes, né, comunicação a gente vai olhar ela de uma forma muito integral. Então, por exemplo, as próprias questões de higiene para o fonoaudiólogo vão ter um aspecto de comunicação, pensando que nós estamos trabalhando visando o encontro desse sujeito com a comunidade. Se nós queremos que ele circule socialmente, o fonoaudiólogo vai olhar para todas as questões que vão impedir uma circulação saudável, impedir uma aproximação saudável do outro. E a comunicação desse sujeito com a família, com a comunidade, com os lugares que ele possa, de fato, circular. Então, a nossa grande demanda é as maneiras de comunicação. Se é uma maneira mais agressiva, então a gente trabalha bastante com a comunicação afetiva,
com as maneiras de falar com o outro. Então, todas as estratégias que a gente utiliza, isso eu estou falando dos equipamentos de saúde, se nós estivermos numa clínica e se nós estivermos trabalhando individual, nós também vamos olhar essas questões. Por exemplo, na infância e na adolescência, a gente encontra muitos casos de transtorno de conduta, né? Que vem para a gente com esse diagnóstico, que são crianças, adolescentes que vão ter uma maneira muito agressiva de se comunicar com o outro. A grande busca do fonoaudiólogo é para que a gente compreenda essa da comunidade, da sociedade, daqueles que ele ama, que ele está convivendo. Então, a nossa busca sempre é por estratégias de comunicação. E vamos sempre privilegiar atividades discursivas, dialógicas. A Sônia comenta aqui, muito importante ver o sujeito como um todo no trabalho da fono. Sim, a minha formação é essa, né? Eu vim de uma formação numa universidade em que para qualquer patologia que nós fôssemos olhar, nós olharíamos um sujeito como um todo que tem uma patologia, né? E isso casa muito com as questões da saúde mental. Então, para mim, na minha visão e aquilo que eu vivi profissionalmente, que eu passo para os meus alunos, é exatamente isso. Nós estamos frente a um sujeito que tem a sua singularidade, os seus desejos, que tem a sua biografia, a sua história de vida, que isso é muito importante, e que tem um transtorno mental X. Então, ele tem, isso é mais um aspecto desse sujeito, não é ele. E eu acho que essa é a grande mudança para o profissional de saúde. Isso é muito difícil, é muito desafiador. A gente entender que nós não estamos na frente do transtorno mental, nós estamos na frente de um sujeito que nós precisamos conhecer a história de vida dele. A gente precisa conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta, o quanto ele já sofreu nesse percurso de compreender a sua doença. Eu acho que nós temos uma questão no Brasil muito importante, que é o desconhecimento do paciente da sua própria patologia, né? Infelizmente, eu não acredito nisso. Eu acho que o paciente ele tem direito, assim como eu tenho asma, por exemplo, né? E eu conheço desde muito cedo aquilo que vai me afetar, aquilo que vai me dar crise, como é que eu faço para controlar, o momento que eu tenho que usar mais medicação, o momento que eu posso tirar um pouco a medicação. E a gente não vê isso no paciente com um transtorno mental. Geralmente, ainda hoje, ele desconhece a patologia dele, os sintomas que ele tem, qual é o momento que ele precisa procurar o médico e dizer, olha, eu estou pior, eu preciso de mais medicação, qual é o momento que ele pode diminuir, quais estratégias outras que ele pode utilizar para ficar bem. Eu acho que esse desconhecimento do próprio paciente é algo que faz com que ele fique sempre preso nessa história. E isso é muito ruim. O nosso grupo Exteriorizar foi um nome dado pelos próprios pacientes, né? Colocar para fora, né? Se colocar para o outro, era um trabalho muito bacana nesse sentido, em que os pacientes contavam dos seus sintomas, contavam nas crises de esquizofrenia, como o que eles ouviam, como o mundo era para eles, e é muito interessante dar voz para eles, porque quando eles começam a contar isso, eles começam a se organizar. Eles conseguem entender que momentos eles não estão bem, que momentos que a realidade começa a fugir, e eu preciso procurar um médico para aumentar minha medicação. Eu não sou contra a medicação, eu só acho que o paciente não deveria usá-la aos montes, sem entender que efeitos ela pode causar em seu organismo. Então, eu acho que a gente precisa ajudar os pacientes também a se organizar. Então, esses pacientes de esterilidade, o final da história deles era ir à universidade, às universidades, para contar para as pessoas a história de vida deles. Então, a gente fez um esquema com eles de contar sobre a família, sobre o adoecimento, sobre a sua superação. Porque eu acho que é muito importante que as pessoas, os estudantes, entendam o processo de adoecimento e superação por eles mesmos. Não existe condições de um professor contar para vocês, quem vai contar isso é o próprio sujeito. E ele tem condições de fazer isso. Nós aqui não apostamos. Então, eu acho que os profissionais deveriam apostar nesse sujeito. Ele
eles são capazes de contar suas histórias, de se organizar e de superar as suas dificuldades. Então, pensando aí na medicação que a senhora falou, nós vivemos num sistema de saúde que ele é um modelo muito biomédico, muito curatista e muitas vezes centrado na medicação, que leva à medicação da vida. E pensando nesse uso das medicações, qual a atuação da fono frente aos efeitos colaterais? Os maiores efeitos colaterais são na parte de motricidade orofacial, na deglutição. Então, a medicação, ela causa uma alteração nessa musculatura importante. Lógico, se a gente pensar, quando eu cheguei na saúde mental lá em 99, que eu entrei no antigo hospital psiquiátrico, olhar o que a medicação fez com esses sujeitos que estavam lá há 30, 40 anos, foi chocante. Muitos já não andavam mais, não falavam mais, né? Então, assim, as coisas que eu vi no início da profissão, ao longo do tempo, se modificaram em parte, tá? Mas a grande atuação é na parte de motricidade orofacial. Porque tudo que ele causa um relaxamento importante da musculatura e vai causando alterações importantes e adaptações. Então, o trabalho do fono seria manter ativo essa musculatura o maior tempo possível para combater aquilo que a medicação facilmente causará. Olha, o João pediu para falar um pouco sobre o trabalho com os usuários autistas em CAPS. Então, quando a gente, pensando em autista, a gente vai pensar mais no CAPS infanto juvenil, né? No adulto a gente já vai ter um outro perfil. Desde sempre, eu acho que trabalhar com autismo, quando eu falo de CAPS infantil, é um desafio a mais, tá? É diferente. Se eu pudesse falar mesmo do lugar onde eu gostaria que eles estivessem inseridos, né? Porque eles deveriam estar participando da escola comum, né? A gente teria que estar pensando em inserção, mas quando eles estão só no contraturno, vamos pensar que eles estão no CAPS. Então, vou pensar nesse cenário, né? Que eles estão circulando socialmente e que eles estão no CAPS infantil. O trabalho do fonoaudiólogo sempre vai ser voltado também a estabelecimento de comunicação. Nem sempre, nem sempre, né? Porque existem os autistas que vão falar, mas a maioria dos autistas que a gente vai encontrar nesses serviços utilizam outros meios de comunicação. Compreender, primeiro, a doença, não é uma doença, o autismo, como ele funciona naquele sujeito, né? Qual é a maneira daquele sujeito ser, né? É muito importante. E estabelecer comunicação, que não seja só com o fonoaudiólogo ou só com as pessoas da equipe. Acho um erro muito importante nós pensarmos o profissional com o sujeito, tá? Pequeno, médio ou grande, criança, adolescente ou adulto, mas estamos falando específico em autismo. Todo o trabalho tem que transbordar o serviço, transbordar a nossa terapia. Tudo aquilo que a gente diz, mas comigo é diferente, mas comigo ele se comunica, não existe. Então, só existe a gente estudar quais são as características daquele sujeito, qual é a forma dele processar aquele mundo, dele se comunicar com o mundo, seja qual forma for, um erro profissional importante de achar que tudo só pode vir a partir da fala. Então, nós temos um modelo, né? O modelo tem que ser esse. Com o autismo, isso cai por terra. Nós vamos encontrar diferentes maneiras de se comunicar. Eu acho que o grande pulo do gato do profissional é entender qual é essa ponte, é fazer essa ponte de comunicação entre o profissional e o sujeito, para que ela possa ser transmitida para os outros profissionais, para a escola e para a comunidade. Não sei se eu respondi.
mas eu acho que a gente precisa incluir ele na sociedade. E como nós estamos falando de fonoaudiologia, nós estamos falando de encontro com o outro, para mim, o importante é a gente fazer a ponte da comunicação, entender como é a maneira de se comunicar desse sujeito, para que ela possa ser compartilhada com os outros profissionais da equipe, família, comunidade, escola, para que essa pessoa possa ser respeitada e possa ser compreendida. Acho que o humano ele tem desde sempre a necessidade do encontro. Somos humanos porque encontramos um outro que nos ouve, que nos fala e que nós podemos falar com o outro. O que nos faz sujeito é o encontro com o outro. E nenhuma pessoa pode ficar sem esse encontro. Então, a exclusão parte do princípio de que alguém está fora da relação, fora do encontro com o outro. A palavra dele não é ouvida, não é compreendida, não é respeitada. Então, eu acho que isso é fundamental em qualquer atividade, em qualquer patologia que a fonoaudiologia vai trabalhar. Temos aqui pergunta do Marcos sobre a presença da fono nas escolas. Marcos, então, a fonoaudióloga, ela não pode fazer clínica em escolas, né? Então, a fonoaudiologia educacional não faz terapia em escolas, tá? O papel do fonoaudiólogo na escola é com a equipe de profissionais. Então, o fonoaudiólogo, eu acho muito importante que ele esteja nesse ambiente, sim, mas não para fazer a terapia. Até porque nós não somos permitidos a isso, né? Eu acho que o grande trabalho do fonoaudiólogo na escola é interprofissional, é poder ajudar na elaboração dos projetos, poder discutir casos, por exemplo, se a gente está falando de um autista que está numa escola, né, que está inserido numa escola e que vai causar desarranjos, eu não vou negar que vai, porque é isso mesmo, a gente não pode dizer, ai, vai ser tudo maravilhoso, não. Nós vamos lidar com falta de profissionais, a gente pode estar falando de uma escola que não tem condições de ter um ajudante de sala. Então, grandes problemas vão acontecer nesse sentido. Estou dando um exemplo específico, né? Então, pensar que um fonoaudiólogo pode estar nesse ambiente, ajudar essa equipe, fazendo matriciamento ou dialogando estratégias, mostrando maneiras de estimular a comunicação, estimular a escrita, ajudando a identificar no sentido de, olha, essas questões são de alerta, vamos encaminhar. Eu acho muito importante. Acho que todas as escolas deveriam ter, assim como deveriam ter o psicólogo, assim como deveriam ter o enfermeiro. A gente está pensando em atendimento interdisciplinar. É impossível a gente pensar nessas instituições sem pensar o quanto uma equipe interdisciplinar poderia ajudar, poderia auxiliar. Se a gente está, né, nós estamos aqui um bate-papo com o enfermeiro, eu sou parceira dos enfermeiros desde sempre, né, e eu digo que precioso é isso. Nós podemos, em alguns casos, dialogar coisas que a gente jamais faria sozinhos. Então, dentro de uma escola, se a gente está falando de um caso especial, vai ter o olhar do fono, vai ter o olhar do psicólogo, vai ter o olhar do enfermeiro, todo mundo vai poder dialogar a respeito. A gente pode ter uma criança, por exemplo, que bate a cabeça no muro. Acontece, né? Olha, o que a gente faz nessa hora, né? A hora que todo mundo senta para dialogar, nós vamos ter estratégias potentes e humanas. Se nós estamos falando de saúde, nós temos que falar em humanização da saúde. E acho que nós, profissionais da saúde, estamos devendo muito na humanização dos nossos atendimentos. E essa atuação na escola também nos permitiria trabalhar a intersetorialidade, né? A parceria entre o setor saúde e educação, que a gente pode perceber no programa Saúde na Escola. Sim. Eu sou fã desde sempre, eu não consigo nem trabalhar clínica sozinha. Então, meus alunos, se tiverem alunos aí, eles vão reconhecer isso, que eu não consigo acreditar nem que o profissional na sua clínica, ele trabalhe sozinho, porque as demandas dos nossos pacientes são sempre múltiplas. Não existe um sujeito de procurar só porque ele tem, lógico, existem casos mais simples, vamos também generalizar,
mas a grande maioria dos nossos casos são casos de demandas múltiplas. E se nós não aprendermos a dialogar com os outros profissionais, nós sempre vamos estar devendo um pouco para o nosso paciente. Vai ficar um pouco entre nós e eles também. E o que podemos aprender uns com os outros dentro da equipe? Sim, eu acho que a gente pode muito aprender muita coisa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para a gente poder, para ficar mais claro na nossa cabeça. Eu contei para vocês um pouco, né, se tem um paciente muito chato que está ali e que o fonoaudiólogo então decide fazer uma intervenção. Isso é um caso real, aconteceu na nossa equipe. Nós, de fato, dissemos para o paciente, fizemos uma intervenção. Você sabe que isso que você faz atrapalha muito, que as pessoas não querem, né? Enfim, fizemos toda uma intervenção real, né? E morrendo de medo, porque a gente não sabe a reação também que vai, né? A gente fica preocupado com o que o outro vai sentir, e psicólogo na equipe também. Enfim, a nossa intervenção naquele momento foi muito bacana. Dentro daquele momento de grupo, essa pessoa ficou muito organizada e isso fez reflexo em outros lugares. Mas fez só por causa dele? Não. Fez porque ao estar com outros profissionais naquele grupo, isso fez com que o outro profissional que não tinha pensado, ou talvez pela sua atuação profissional, achasse que aquilo fosse muito invasivo, e muitas vezes o fonoaudiólogo é invasivo mesmo, eu acho maravilhoso isso, que a gente tem essa liberdade de poder dizer sobre, né? Fez com que esse profissional também levasse para a equipe esse diálogo e que as pessoas pudessem refletir, então, que outras formas de abordar poderiam ser feitas para que aquela pessoa para que ela pudesse circular socialmente melhor. Isso fez com que ele fosse uma pessoa diferente. Então, eu acho que em diferentes momentos, às vezes, o olhar de um profissional pode fazer com que venha à luz algo que até então a gente não tinha pensado, né? E isso em inúmeros casos. Então, muitas vezes o profissional, ele olha para um lado que o outro, por conta da sua prática, no dia a dia, não iria pensar. Mas quando ele é chamado, é provocado a olhar dessa forma, isso faz com que todos modifiquem a conduta e que isso potencialize o atendimento. Isso só faz bem para a equipe e para o usuário, para o sujeito. Então, eu acho fundamental. É impossível trabalharmos com pessoas com tantas características diferentes, com tantas questões, apenas com um olhar. Ele não vai ter só uma questão, que nem a potência da linguagem, a comunicação, eu estou o tempo todo dizendo, mas isso é de todos. Todos nós, profissionais, vamos precisar da comunicação da linguagem para poder trabalhar com esse sujeito. Então, ter um profissional que provoque a equipe nesse sentido é muito bacana. Assim como o psicólogo vai dar toques para mim que saem completamente do universo da fonoaudiologia. Muito. O psicólogo tem que ter impressão quando ele vai para o serviço de saúde mental. Mas o que eu vou? Você que nem um psicólogo, rapidamente, quando a gente entra na prática, a gente entende que não. Porque quem vai acessar as questões íntimas do paciente, quem vai dar com a dor, o fonoaudiólogo vai acolher, vai afetiva, vai ter estratégias de comunicação e linguagem que vão, inclusive, levar esse paciente a falar sobre as suas questões melhor com o seu terapeuta. Assim como nós temos enfermeiros que também participam do ensino, vendo o jeito, para que a gente possa, de fato, elaborar um projeto terapêutico singular. Ele só é singular quando ele é múltiplo. Todos os profissionais conseguem dizer e acreditam, e a gente consegue junto falar, poxa, então o que é melhor para ele é isso. Então, eu acho que isso é o que mais a gente tem a aprender. Isso a gente tinha que aprender muito. Então, já caminhando para o encerramento, temos aqui 5 minutinhos finais. Eu vou ler um trecho que nós destacamos da sua tese.
que aí a senhora pode discutir e depois a gente encerra, bem rapidinho. Que diz assim: não basta, portanto, conceder a palavra ao sujeito com transtorno mental. É necessário colocá-lo na posição de sujeito. Sim. Eu emendaria, então, com uma frase que eu falei, que tá, acho que no meu mestrado e no meu doutorado também, que eu acho que resume muito isso também, que dar voz a esses sujeitos significa criar ouvidos para os seus enunciados e vozes, promovendo alternativas de comunicação, de expressão, de relações com o outro, com a comunidade. Ele nunca vai ser sujeito se ele não tiver voz de fato. Então, a gente precisa criar ouvidos para essas vozes. O que a gente precisa, enquanto profissional de saúde, é de verdade legitimar essas pessoas como sujeitos. Compreender que eles têm uma patologia como outra qualquer. Isso a gente precisa desmistificar primeiro em nós mesmos, em nós, profissionais da saúde, de que o que ele traz, a voz dele, o que ele deseja, o que ele fala, mesmo que pareça algo desarranjado, desorganizado, tem sentido para ele. Então, é papel do profissional de saúde fazer com que os ouvidos escutem essas vozes. Só assim ele vai ser sujeito. A gente só é sujeito quando nós temos direitos, direito de falar, de desejar, de escolher, deveres também. Então, não é só que ele precisa ter direito de chegar e fazer tudo o que ele quiser, ao contrário, a gente também precisa dizer para ele, olha, mas você fazendo isso, você afasta as pessoas. A sua maneira de comunicação é muito ruim. Então, isso é estratégias dialógicas, estratégias de grupo, em que as pessoas possam dialogar sobre suas maneiras de comunicação, o quanto isso afeta a família, ao outro e ao profissional, também ajudam muito. Então, eu acho que ser sujeito é poder ter direito de saber sobre a sua doença, sobre os seus sintomas, sobre quem ele é para o outro, para dar também a oportunidade dele ser diferente. Assim como a gente faz com todo mundo, ele também tem esse direito de não ser renegado a alguém que é perigoso, então ele pode assumir esse papel e pronto. Não, ele tem direito a trabalhar, a circular socialmente, a ir na festa e saber, entender como é que estar nesse lugar saudável pode fazer com que ele tenha uma convivência social melhor. Olha, muitos elogios para a nossa live de hoje. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Agradeço aqui em nome da nossa liga e agradeço o contato da liga de vocês também. Eu que agradeço, uma delícia estar aqui com vocês. Foi excelente. Eu aproveito para convidar todos aqui presentes para a live da semana que vem, que vai ter o tema Enfermagem e Saúde Mental. Qual o lugar da profissão na produção de cuidados? Toda terça-feira, às 19 horas, estamos aqui no Instagram fazendo uma live. Muito obrigada, eu adorei. Obrigada, Tiago, mais uma vez. Obrigado a vocês. Foi um prazer e espero que a gente se encontre mais vezes em muitos lugares. Ah, com certeza, também espero. Essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram e também depois vai para o nosso canal no YouTube. Okay. Então tá, um beijo, boa noite, muito obrigada. Tchau. Obrigada, boa noite, tchau.